In Nederlands bloed door aderen vloeit, wiens hart klopt fier en vrij. De tamanho médio, com uma cabeleira abundante, míope, mas todavia capaz de ler sem ajuda de óculos, portando um bigode e um cavanhaque, sofrendo somente de uma ligeira dificuldade auditiva, Gustave de Molinari se manteve durante um longo tempo física e mentalmente vigoroso, a ponto de atrair a admiração de todos que ouviam. Perto de sua morte, atingido pela paralisia parcial, ele retinha, contudo, sua lucidez de espírito e meditava ainda sobre aquelas grandes questões que haviam preenchido sua vida, assim como as suas relações com os acontecimentos contemporâneos. Foi assim que Yves Guyot, colega e amigo próximo de Molinari, escreveu os últimos dias desse que tinha sido o mais radical dos economistas engajados na escola francesa. O nome de Gustave de Molinari iria em seguida ser esquecido nos anais da história, antes de ser redescoberto durante a segunda metade do século XX pelos libertarians americanos, que viram nele um verdadeiro precursor. Molinari não era francês de nascença, senão belga. Filho do barão de Molinari, um antigo oficial superior da armada napoleônica que se estabeleceu em Liège enquanto médico. Entre seu nascimento em 3 de março de 1819 e o momento em que partiu da Bélgica para se instalar em Paris, em 1840, pouca coisa se sabe sobre sua infância e sua educação. Este ano de 2019, em março, completou-se 200 anos do nascimento de Gustave de Molinari. Como muitos jovens atraídos por uma carreira das letras, Molinari se instalou em Paris, o centro cultural dos países de língua francesa da época. Como ele esperava se estabelecer como jornalista, particularmente no novo domínio da propaganda econômica, Molinari rapidamente aproximou-se da Société d'économie politique. Essa sociedade, criada em 1842 sobre o modelo da Society of Political Economy de Londres, contava entre seus membros alguns dos economistas mais ativos da época. Similarmente a Michel Chevalier, Molinari interessou-se particularmente ao desenvolvimento da rede ferroviária e aos efeitos desta sobre a industrialização na Europa. Seu primeiro ensaio, publicado em 1843 no jornal La Nation, em seguida reproduzido no La Gazette de France, se debruçava sobre esse assunto. Em 1846, Gustave de Molinari é apontado como secretário adjunto da Association pour la Liberté des Échanges, fundada em Paris sob a impulsão de Frédéric Bastiat, a segunda do gênero na França, após a de Bordeaux. Esta também impulsionada pelo infatigável Bastiat. Na esteira da nova função, Molinari igualmente torna-se um dos redatores do jornal da associação, Le Libre-Échange. A carreira de jornalista econômico do jovem belga, com a qual ele havia sonhado desde sempre, finalmente decola. Cada vez mais ativo na defesa das suas ideias livre-mercadistas na imprensa parisiense, Molinari publica nos periódicos Le Courrier francês, La Revue Nouvelle e La Patrie, e logo em seguida no célebre Journal des Économistes. É igualmente neste período que ele publica seus primeiros livros. Études économiques sur l'organisation de la liberté industrielle et l'abolition de l'esclavage, em 1846, et Histoire du tarif en le fer et le huile du
Les Céréales, em 1847. Em 1848, foi contratado para anotar o volume 2 do livro Mélange d'économie politique, ao lado de Eugène Dare. Sua função neste livro foi a de editor científico. Neste momento, Molinari dá partida em uma abundante produção literária, com um ritmo intenso que ele sustentará praticamente até o fim de sua vida. Durante a Revolução de 1848, ele encontrava-se entre os ativistas liberais que tentavam rebater tanto a propaganda dos socialistas, assim como a que vinha dos conservadores do status quo. O Clube de la Liberté du Travail, do qual ele foi um dos fundadores, tinha exatamente este objetivo. Mas a liberdade de associação não sendo de forma nenhuma garantida pelo governo provisório, o clube foi invadido e dissolvido por um bando de comunistas, e os membros que não queriam usar da força foram dispersados pela multidão. Outro grande fracasso foi o jornal Jacques Bunyan, publicado por Molinari e Charles Coquelin, jornal que tinha como público-alvo as massas populares. Os 5 amigos da liberdade, como eram chamados Bastiat, Coquelin, Fontevraud, Garnier, Molinari, se viram cercados por um clima intelectual no mínimo inóspito. A associação foi dissolvida em abril ou maio de 1848, pois a associação havia perdido a esperança de se fazer ouvir no meio do tumulto político. Além disso, os acontecimentos da Revolução causaram a dispersão dos seus principais membros, que encontraram enormes dificuldades simplesmente para se reunir. Apesar da eleição de Bastiat Constituante, que era a Assembleia de Deputados para a redação da nova Constituição da Segunda República, e em seguida a Legislative, que era a Assembleia de Deputados criada pela referida Constituição, a Revolução de 1848 foi um sério revés para a causa livre-mercadista. Após as críticas ao governo provisório feitas por Léon Fauché, no jornal La Revue des Deux Mondes, de Jérôme Blanqui e Léon Volosky, no Le Conservatoire, assim como de Michel Chevalier, no Le Débat, e a ocasião dos cursos que este ensinava no Collège de France, o governo extinguiu 5 cadeiras de economia, entre as quais a de Chevalier, e reorganizou o Collège de France, para calar toda a fonte de críticas. A manobra foi combatida por uma delegação enviada a Lamartine, que era um escritor e político moderado da comissão de governo, pela Société d'économie politique, e compreendia Léon Fauché, de Trécy, Horace, Dussart, Garnier, Renoir e Molinari. Em meio a este período turbulento, Molinari encontra tempo e tranquilidade suficientes para escrever sua mais famosa obra, publicada em outubro do mesmo ano no Journal des Économistes, intitulada Sobre a Produção de Segurança, artigo que suscitou um debate fortemente animado na reunião da Société. Depois do golpe de Estado de dezembro de 1851, Molinari sai da França e se instala na Bélgica, com a ajuda de seu amigo Charles de Beauregard, o prefeito de Bruxelas. Com efeito, abre aspas, o regime ditatorial ofendia as opiniões liberais do senhor de Molinari, fecha aspas, como escreveu Yves Guyot, seu amigo e biógrafo. Sua atividade não enfraqueceu. Ele publicou um pequeno volume sobre a Revolução intitulado, em francês, Les Révolutions et le Despotisme envisagés du point de vue de intérêt matériel, no qual ele estendeu seu desdém à Revolução de 1848
àquela de 1789, insistindo sobre o crescimento terrível do poder estatal, e a elas se seguiu. Molinari foi nomeado professor de economia política no Museu Real da Indústria em Bruxelas e no Instituto Superior de Comércio de Antuérpia. Foi nessa época que ele se consagrou à redação de seu tratado de economia teórica, o Cours d'économie politique. O objetivo de Gustave Molinari era de preencher uma lacuna que ele via na ciência econômica de seu tempo. A ausência de uma demonstração suficientemente clara e precisa da maneira pela qual o mercado estabelece uma ordem pela operação de leis naturais conhecidas, e, correlativamente, de maneira que toda interferência nesta ordem cria anarquia. Anarquia aqui no sentido vulgar de conflito social, que tanto preocupam os socialistas. Ele continuou regularmente a enviar artigos ao Journal des Économistes, em Paris, fiel à sua estratégia de difusão das ideias liberais através do jornalismo. Pela mesma razão, ele fundou o jornal L'Économiste Belge, em 1855. Seu radicalismo e o desta publicação eram absolutos. Molinari recusou até mesmo uma nomeação à filial belga da Société d'économie politique, com medo de que seu nome fizesse fugir os elementos mais moderados. Seu interesse pelas associações nos meios operários o levaram igualmente a fundar em 1857, com seu irmão, Eugène, o jornal Le Bourse du Travail, projeto que fracassou ao fim de alguns meses. Ele publicou novas obras nessa época, uma sobre o livre mercado e o protecionismo intitulada Le commerce des grains, dialogue entre un émotier, un économiste et un prohibitionniste, e outra sobre o abade de Saint-Pierre e seu projeto de paz perpétua. Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre, escritor que influenciou Kant e Rousseau. Nesse momento formou também um interesse particular pelas questões educativas, denunciando o ensino público como uma aplicação do princípio comunista. Essas reflexões conduziram a uma obra sobre a questão com Frédéric Passy, compilando os debates que os dois homens haviam tido sobre o assunto nas colunas do Journal des Économistes e do L'Économiste Belge. Em 1860, Molinari voltou a Paris, por razões que continuam obscuras. Colaborou no Journal des Débats, do qual seria editor de 1871 a 1876. Ele estava presente durante o cerco de Paris em 1870. Suas reflexões sobre o assunto e sobre a Comuna darão origem a duas novas obras: Le Club Rouge pendant le siège de Paris et les mouvements socialistes et les réunions publiques avant la Révolution du 4 septembre 1870. Molinari defende a liberdade de expressão. Ele nega a acusação feita contra os clubes socialistas de ter fomentado a Comuna, insistindo na passagem de seu papel positivo em relação ao moral da população durante o cerco. Pelo contrário, é a supressão da liberdade de expressão e os clubes pela força que trouxe a Revolução Vermelha. Molinari insiste na ideia de liberdade de expressão como uma necessidade para o progresso da ciência. Evidentemente, deixar as ideias socialistas serem difundidas e agitar as mentes é um mal, uma ameaça à liberdade, mas é um mal necessário, que só pode ser privado de um mal muito maior. O monopólio é fatal para a ciência e para a indústria. A agitação socialista, por mais nociva que seja para louvar as ideias liberticidas, ajudará a libertar os liberais de seu torpor entre 1848 e 1851.
Molinari considerou que a agitação deveria ser desimpedida para qualquer um, podendo esperar um dia ver os franceses aprenderem economia política. Similarmente nesses trabalhos, ele critica Napoleão III pela sua política em relação às associações operárias, política de repressão injusta que privou os trabalhadores de ferramentas que os permitiriam a melhoria de sua condição, e os levou a criticar o capitalismo, ao invés de se focar nos privilégios protecionistas. Capitalismo aqui usado no sentido não marxista. Molinari, com efeito, culpava as regulamentações que haviam imobilizado as relações de trabalho em uma situação desigual para os trabalhadores, e encorajado a fomentar uma guerra civil entre o capital e o trabalho em cada oficina. Entre 1878 e 1883, publicou como série no Journal des économistes L'évolution économique du XIXe siècle, théorie du progrès, et L'évolution politique et la révolution. Como Marx, Molinari desenvolve uma teoria sistemática para explicar a emergência tanto da sociedade industrial de um lado, quanto do Estado moderno de outro, das sociedades primitivas, passando pelas sociedades feudais. Seu fio de Ariadne é a ideia de uma melhoria gradual da capacidade das pessoas de se autogovernar, isto é, de lidar pacificamente e livremente com seus próprios assuntos, sem a tutela paternalista do Estado, que acabará por desaparecer. Ele então retoma a sua ideia de produção de segurança privada. A evolução natural das sociedades humanas tenderia a fazer com que o arcaísmo do monopólio do governo gradualmente desaparecesse. Com a morte de Joseph Garnier, em 1881, Molinari torna-se editor-chefe do Journal des économistes, o principal órgão do livre mercado nos países francófonos. Ele ocupa este posto até 1909 e reúne ao seu redor um grupo de colaboradores que ele motiva com seu zelo e entusiasmos habituais. Apesar de sua idade avançada, sua atividade era ainda muito intensa. Entre um grande número de artigos e de novas obras, ele se ocuparia particularmente com 3 assuntos nesta época. Primeiro, ele retomou suas reflexões sobre as bolsas do trabalho, assunto que o apaixonava desde os anos 1850. Ele se concentra igualmente sobre as relações entre economia e ética, em particular na sua obra La morale économique. Enfim, em 1887, seu esquema de Liga dos Neutros foi publicado pelo London Times, um plano de reaproximação de pequenas nações europeias, a fim de desencorajar as grandes potências belicosas de se enfrentarem em empreendimentos conquistadores. Plano utópico sob a admissão do próprio autor. A partir de 1893, Molinari foi vencido por um certo pessimismo, a partir da seguinte observação. Ele certamente havia subestimado enormemente a capacidade de consumidores, industriais e trabalhadores que não buscavam privilégios econômicos, para identificar a intervenção do governo como sendo inimigo do progresso. O mercado livre foi ainda mais impopular e a tendência para o controle estatal foi ainda mais acentuada. É neste contexto que Molinari recorrerá a uma concepção clássica de Estado mínimo como um mal menor. No entanto, ele irá redescobrir os sotaques de seu radicalismo juvenil em seu último trabalho, Última Verba, escrito em 1911. Molinari se aposentou em 1909 aos 90 anos. Depois de 28 anos como editor do Journal des économistes, Yves Guyot, seu sucessor, apreciou pela, abre aspas, a elegância de seu estilo, a força e a delicadeza da expressão, a correção dos termos, fecha aspas. E viu nele, abre aspas, um dos mestres da língua francesa, fecha aspas. Um amigo íntimo da família, Arthur Rafalovich, revelou a Guyot, após a morte de Molinari,
atividade de caridade intensa, mas discreta, ao qual ele dedicara sua vida. Gustave de Molinari morreu em Adinkerque em 28 de janeiro de 1912.